Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Uziel de Jesus, autor do livro Fim dos Tempos, Quando Será? Gostaria de falar da relação entre o coronavírus e os cavaleiros do Apocalipse. Tenho ouvido ultimamente muitas pessoas associarem a epidemia do coronavírus aos cavaleiros do Apocalipse. E a pergunta que se faz é: existe alguma relação entre os dois? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que não existe relação. Primeiro porque os cavaleiros do Apocalipse fazem parte de um período que nós chamamos de a tribulação. E eu creio que ainda não estamos vivendo a tribulação. E como eu posso afirmar isso? É muito simples. Nós precisamos olhar os sinais para o início da tribulação. E qual seria o sinal para o início da tribulação? A palavra do Senhor traz essa resposta lá em Daniel, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 27, quando Daniel está recebendo de Deus uma profecia, uma palavra profética, através do anjo Gabriel, em que o anjo Gabriel explica para ele quando Jesus viria, quando as coisas aconteceriam, e dá para ele algumas características de como aconteceriam essas coisas. E mais do que isso, fala então do anticristo e de quando aconteceria o fim das coisas. Então, quando nós olhamos para o texto de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, nós vamos encontrar escrito o seguinte: já depois desse evento de avisar sobre o nascimento de Jesus, e diz: e depois das 72 semanas será tirado o Messias, Jesus, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E aqui que é a chave de toda esta questão para entender. Primeiro, nós sabemos por estudos que o príncipe que há de vir se refere ao anticristo. O povo desse príncipe foi o que matou Jesus. E fala dessa assolação do santuário que aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo, quando o Tiro entrou na cidade de Jerusalém. E foi colocado fogo no templo. O ouro que existia, que cobria o templo, se derreteu e entrou sobre as pedras. Então, para que se pegasse este ouro, foi tirado todas as pedras. Foi exatamente se cumprindo a profecia do que Jesus tinha colocado, que não ficaria pedra sobre pedra. E este mesmo texto que nós lemos aqui de Daniel fala sobre o fim. Ele fala sobre o príncipe, que no nosso caso é o anticristo, que viria e que traria esta assolação. E o próximo versículo, é importante entender uma coisa, o próximo versículo nos dá exatamente o tempo que se inicia a tribulação. Quando ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O que é que esse texto está dizendo? Que este firmará um concerto de paz entre Israel, entre os povos ao seu lado, é um concerto de harmonia. E a gente sabe, por ver as notícias todos os dias, que não existe paz em Israel, que não há um concerto entre Israel e os palestinos. Não se conseguiu chegar a isso até agora. E é importante entender que isso se refere ao fim dos tempos, porque ele diz assim, olha, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quer dizer o quê? Que o anticristo fará uma paz, que começa então ali a contar a tribulação, e na metade dessa semana, 3 anos e meio, então o anticristo subirá no templo de Israel, dirá: eu sou Deus. Os judeus vão se rebelar e dizer: não, você não é o Deus, nós não te adoramos. E a partir daí então começa-se a grande tribulação. Então nós podemos entender através desse versículo que sim, nós estamos próximos disso, mas nós ainda não estamos vivendo a tribulação. E por não estarmos vivendo a tribulação, e todos os estudiosos concordam, que os cavaleiros do Apocalipse, os selos, as taças, fazem parte desse período da tribulação. Jesus está voltando, se prepare, mas está muito mais próximo do que você imagina. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixá-la aqui nos comentários abaixo do vídeo, que eu estarei fazendo alguns vídeos específicos para responder às suas indagações. Também, no meu canal, PR Uziel,
tem um vídeo específico sobre o arrebatamento da igreja. Você pode assisti-lo, de uma mensagem ministrada que fala detalhadamente como ocorrerá o arrebatamento da igreja. Estarei gravando também vídeos que falam das fases e os personagens da grande tribulação. Se quiser saber mais, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos. Muito obrigado e Deus te abençoe.